Olá meus irmãos e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui quem está falando é Christian Mendonça e eu quero compartilhar com vocês hoje sobre uma notícia por um lado triste e por um outro lado que nos deixa um legado, que nos deixa um grande exemplo. E esta notícia é que o pastor Dave Young-Shu partiu para a eternidade. Pastor Dave Young-Shu também foi conhecido como o pastor Paul Young-Shu, aqueles que acompanharam os livros mais antigos dele, como Quarta Dimensão, ou por exemplo, como este livro aqui, ó, Muito Mais do que Números. Veja aí, pessoal. Foram inúmeros livros, materiais que foram divulgados ao longo da trajetória de vida deste homem, que viveu de 1936 a 2021. Este homem morreu com 85 anos, e deixou um grande legado. E o que é este grande legado? Quem sabe você que está me vendo aí, você nunca ouviu falar sobre Paul Young-Shu ou muito menos de Dave Young-Shu. A história é que ao longo do ministério dele, ele disse que Deus falou com ele para trocar o nome dele, para alterar o nome dele para Dave Young-Shu ou David Young-Shu. E é interessante que este homem viveu uma vida de oração. Este homem fez um despertamento. Eu sei que não foi através dele, através do Espírito de Deus agindo na vida dele, que houve um despertamento espiritual, ou poderíamos chamar de avivamento espiritual na Coreia do Sul. Mas é interessante que através da vida de Paul Young-Shu, eu vou chamar aqui ele, pessoal, pelo nome mais antigo, tá? Porque eu sou mais familiarizado com o Paul Young-Shu. O Paul Young-Shu, ele, não só através dos livros que ele escreveu, mas a vida dele, para todos aqueles que conheciam, para todos aqueles que o conheceram ao longo da sua trajetória, do seu ministério, sempre disseram: este é um homem de oração. Ele foi um homem que ensinou ao mundo inteiro, ou à igreja global, o que é viver em oração, o que Deus quer de sua igreja, que seja uma igreja de oração. É interessante que o nosso irmão Shu, ele não era somente um pastor local. Embora ele sendo pastor da maior igreja que houve na época, uns anos atrás ainda era a maior congregação local ou maior igreja local da face da terra. Isso é incrível. Mas esse nosso irmão, ele também era formado em medicina, ele também era formado em direito, ele era um homem muito estudioso. E ele era um homem de muita, mas ó, mais uma vez eu vou dizer, de muita oração. Se a gente ler os livros deles, a gente vai... Os livros antigos, todos os livros que ele escreveu, é claro que eu não consegui ler todos, mas eu li alguns e parte de alguns. E ele sempre está dando essa ênfase da oração. Muito mais do que números, este livro também vai relatar muita coisa interessante. Tanto é que eu vou até ler o que diz aqui atrás. Ó. Este livro aqui, ó, do Dr. Paul Young-Shu, com Whitney Manzano, que acabou escrevendo e falando muitas coisas interessantes. E dentre elas ele diz o seguinte, que o Dr. Peter Wagner, professor de crescimento da Igreja de Escola de Missões Mundiais, do Seminário Teológico Fuller, assim se refere a este livro. Um livro proeminente, é por certo um dos mais significativos livros da década sobre o crescimento de igreja. O pastor David Paul Young-Shu era um pastor que não só orava, mas ele também era um grande líder, um líder nato. Um homem que se converteu ao evangelho com 17 anos. Ele era oriundo do budismo, então a primeira religião deste homem foi o budismo. Assim como as religiões da Ásia, do Oriente, como sendo muito forte o budismo, e da Coreia principalmente, na Coreia do Sul o budismo ainda tem a sua grande ênfase e a sua força. Mas este homem se converteu ao evangelho de uma forma maravilhosa. Tanto é que ele fundou a igreja do evangelho pleno. E essa igreja se tornou a maior igreja do mundo. E por que não dizer maior igreja do mundo da história das últimas décadas? Realmente. E é interessante observar que a história dele sempre foi uma igreja missionária. Uma igreja com ênfase em alcançar as nações. Tanto é que, através da oração da sua igreja, missionários eram enviados para o mundo todo. Então, se espalhou missionários para o mundo todo. É interessante que eu estive em alguns países da Ásia e eu encontrei coreanos, irmãos da Coreia do Sul, que lá eram missionários em outros países da Ásia. Para você ter uma ideia, a ênfase da oração e a ênfase missionária que
pastor Paul Yang-Shu, e junto com vários e vários irmãos da Coreia do Sul, impactaram a vida de milhões de pessoas. Então, analisando tudo isso, gente, o que fica de exemplo para nós, cristãos, aqui brasileiros, ou quem sabe você que está me vendo aí em um outro país, conhece o meu idioma, está me ouvindo no meu idioma, o que eu quero dizer é o seguinte: a oração é poderosa. A vida deste homem significou muito para gerações. A vida deste homem significou muito para a minha vida. Talvez eu não concorde com tudo da teologia do pastor Paul Yang-Shu ou Dave Yang-Shu. Talvez eu não concorde com todas as coisas. Mas eu não posso discordar da vida de oração deste homem. Eu não posso discordar do despertamento espiritual noticiado, documentado e expandido da Coreia do Sul para o resto do mundo. Eu não posso dizer que Deus não agiu. Eu não posso dizer que o Senhor Deus Todo-Poderoso não ouviu as orações deste povo que tanto clamou. E é muito interessante, ao ler livros deste nosso irmão, que nestes livros, o que acontece? Muitas vezes ele fala das suas fraquezas. Sim, das suas fraquezas. Ele fala de muitas vezes que ele errou como líder, de muitas vezes que ele foi prepotente, de muitas vezes que ele foi até mesmo soberbo, e muitas vezes que ele se achou o autossuficiente, o homem espiritual. E Deus mostrou pela palavra que ele estava enganado. E ele humildemente escreve isso em vários dos seus livros, assim como este livro vai falar que muito mais do que números era a vida com Deus, era uma vida entregue a Deus. Interessante que aqui atrás, ó, vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. O Dr. Paul Yang-Shu, que se converteu ao budismo quando jovem, é pastor da Igreja Central do Evangelho Pleno há mais de 25 anos. Lembrando que este livro aqui é de décadas passadas, tá, pessoal? Antes de entrar para o pastorado, o Dr. Shu fez cursos na área de medicina, de direito. Seus livros anteriores publicados em português incluem A Quarta Dimensão, Soluções para os Problemas da Vida e Grupos Familiares e Crescimento de Igreja. Como eu disse, ele era perito em crescimento de igreja. Não que ele fizesse o crescimento, mas ele era um dos grandes líderes que ajudavam biblicamente a forma que Deus queria que as igrejas se espalhassem pela terra, em pequenos grupos, alcançando de uma forma maravilhosa a sua comunidade. Então, Whitney Manzano, que ajudou a escrever este livro, ele diz que este homem realmente fez algo extraordinário na história. Este homem foi um homem muito usado por Deus. E quem sabe a gente possa falar aquela frase, né? Não existe grandes homens, por mais que a gente considere este um grande homem. Mas sabemos que existem pequenos homens nas mãos de um grande Deus. E o pastor Yang-Shu foi um desses grandes homens. Ele participou em grandes cruzadas, inclusive com o próprio Dr. Billy Graham. Ele ajudou muitas e muitas igrejas a entenderem o papel bíblico, ministério da oração e também o papel na área missionária. Então o que eu quero dizer neste vídeo há um exemplo aqui, há um legado aqui deixado por este homem, que a igreja, não só local, mas a igreja em nível global, precisa voltar-se para Deus em oração. A igreja de Jesus precisa estar conectada com o alto, verticalmente, conectada com Cristo através da oração. É tempo de orarmos, é tempo da igreja avançar e olhar para um legado deste homem que deixou lá da Coreia do Sul para o mundo inteiro. Ore! Quando o estudo está difícil, ore! Quando as coisas parecem impossíveis, permaneça orando. O teólogo João Calvino disse: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Então ore. Homens de oração fizeram grandes coisas para este Deus poderoso. E Deus é poderoso? Se a sua fé for pequena, o seu Deus será pequeno. Mas se você desenvolver o ministério da oração, você vai ver que pela oração, pela palavra, Deus nos dá fé abundante. Nós podemos fazer grandes coisas para este Deus que é grandioso. Então eu te convido, ore comigo. Viva uma vida de oração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Você que é jovem, você que é novo e acha, olha, mas ainda tem muita coisa pela frente. Olha, a vida passa rapidamente, pessoal. Mas se a gente andar com Cristo em oração, a nossa vida vai valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Se você está me vendo aí, você já é idoso, você diga, olha, minha vida já andou. Mas ainda há tempo.
viva uma vida de oração e grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Eu creio nisso. Você crê? Deus abençoe grandemente, pessoal. Inscreva-se nesse canal. Muito obrigado por você que está me acompanhando aí. Obrigado por você que se inscreve. Deixe um likezinho aí, compartilhe esse vídeo e que possamos viver um ministério da oração, assim como o legado deste homem que nos deixou, do pastor David Yong Shu. Deus te abençoe grandemente. Amém.